Então, o paper que a gente elaborou, né, e o professor Pedro, professor Kimura, né, Artificial Intelligence in Portfolio Formation and Forecast, using different variance covariance matrices, né? Então, na verdade, ele é um modelinho de inteligência artificial, né, machine learning. Aí tem aquelas discussões entre o que é inteligência artificial, o que é machine learning, né? Então, não vou entrar nessa seara agora, mas o nosso paper ele vai elaborar técnicas, né, de estimação de variância e covariância que vão resolver alguns dos problemas de fatos estilizados em finanças, né? Vou dar sequência, né? Então, nosso principal objetivo, né, é apresentar um método, né, de estimação dessas matrizes de covariância e variância, né, que vão resolver alguns problemas, como amostras pequenas, né, um grande número de ativos que fazem parte de uma carteira, né, de portfólio, e com presença de heterocedasticidade, né, de outliers. Né? Então, ele é um paper que tem essas características. Um adendo aqui, que não está no slide, mas é interessante, que, em geral, você tem dois grandes problemas, problemas não, assim, preocupações em modelos de portfolio selection, né? Um é sobre as utilidades, né? O processo de otimização de utilidade, quais são as utilidades. O processo de otimização nem tanto, mas que tipo de utilidade é o agente, né, decisor, o agente que vai maximizar o seu portfólio, né, ou maximizar o retorno ou minimizar a variância. Você tem a questão do processo de utilidade, como é que essa utilidade se comporta, e outra é as questões mais econométricas e estatísticas, que é o que esse paper tem como objetivo, né, contribuir com novidades nisso, tá? Então, a gente preenche o gap da literatura, né, porque como é um fato, algumas coisas em finanças, uma delas é a normalidade, né, a log normalidade da distribuição dos retornos, né, você tem vários fatos estilizados nesse quesito, né, então você trabalha com matriz de covariância e variância que leva em consideração distribuições normais e por aí vai, tá? Então, esse paper, o intuito dele é utilizar técnicas de machine learning, né, que possam reduzir ou diluir esses problemas, tá? Nesse paper, a gente considera retornos, né, preços diários, na verdade, preços diários de 95 ativos do mercado americano, tá? Nos anos de 2015 a 2019. Então, quais foram os principais resultados do paper, né? A gente utilizou, né, nesse paper, o paper utilizou diferentes abordagens de cálculo de matrizes, né? De matriz de covariância e variância. Uma é Minimum Covariance Determinant, que é o MCD, Minimum Volume Ellipsoid, que é o MVE, né? Minimum Regularized Covariance Determinant, que é o MRCD, né? Que é a diferença que ele tem regularizador aqui. E o Orthogonalizer, agora aqui pega. Ganandesican. Se o Peng souber falar direito esse aqui, porque o Peng acha que todos esses algoritmos também, mas o OGK, depois se ele quiser comentar, acho que é Orthogonalizer, Ganesican, não sei pronunciar o nome desses autores. E também usou como, né, base as correlações de Pearson-Spear, né, só para como base, né? Essa abordagem, né, ela é robusta, essa abordagem que a gente faz no paper, né, ela é robusta
em vários casos de fatos estilizados em finanças, né? Eu já apresentei alguns, né? Que no começo ali, né? Que é a questão de outliers e coisas do gênero. E apresentou modelos de outperformance, né? Nos retornos acumulados, né? Também foi feito uma análise de outperformance dos portfólios, né, levando em consideração não só os retornos, né, como também a variância, né, os índices de Sharpe, é um índice, esses autores aqui, Ardia e Baut, eles fazem um teste sobre os índices de Sharpe, teste estatístico, né, de significância estatística, sobre os índices de Sharpe modificados, né, os índices de Sharpe que levam em considerações essas correções nas matrizes de covariância e variância. Tá? Eu vou apresentar um pouco mais à frente, com um pouco mais de detalhe. Isso. E aí, observa-se que o MCD, o MVE e o MRCD, né, tiveram maior probabilidade dessa outperformance, levando-se em consideração esses testes, né, desse índice de Sharpe modificado. E aí, como sugestão para os gestores de portfólio, aí, o artigo ele sugere que o OGK e o MVE, esses estimadores de covariância de OGK e MVE, provém, né, um maior retorno acumulado e mais estável, né, ao longo do processo de estimação. Na perspectiva de estimador de covariância, né, com alto na relação, com alto índice de Sharpe, né, os métodos MCD, OGK e MVE foram, né, superiores aí. E aí a gente sugere essas técnicas. Finalmente, né, com os resultados apresentaram, né, a inclusão de estimação de forecast de volatilidade, né, eles melhoram a performance gerais desses métodos analisados, né, que é o GARCH, praticamente o GARCH 1, que foi o que a gente usou, né. Depois a gente sugere até a utilização de outras técnicas para estimação estimação de volatilidade, né. Então, tem parte de referencial, né? Tem um pouco de referencial em métodos de otimização, né? Assim, métodos computacionais, no caso de como otimizar computacionalmente, né? O cômputo dessas matrizes, né? Que é, por exemplo, esse paper do Lee e do Chang, eles trabalham um pouco com isso, né? Depois, a maior parte dos artigos são métodos de computação computacionais de covariância, né? De matriz de covariância, tá? Daí a gente tem métodos não paramétricos, como o do Munix, que é um dos papers que a gente usa como referência em geral, assim, a técnica dele na verdade, são contribuições à técnica do Munix, tá? Tem o paper do Tomás também, que usa máxima entropia e estimação não paramétrica. Quem mais? Tem métodos regularizados, né? Do Guizio e Torre. Então, esses papers mais novos, né? Tem estimadores bayesianos, né? Tem técnicas não paramétricas também, o paper da Mariana e do professor Pedro, e várias outras aí, né? E, né, vamos logo para os métodos, assim, né? Desculpa. Então, assumindo que PD é um vetor, né, aleatório de preços, né, em que D representa o tempo, né, e o S os ativos, né, qual ativo que você está mensurando, né.
que a gente vai, esse vetor de preço que é que a gente vai considerar na matrizes, né? Então, esse vetor, ele é um vetor que tem um processo com drift, né, e variabilidade, né? Tem um drift e uma variabilidade var epsilon, né, isso aqui, um drift mi SD, né, em que essa volatilidade, ela vai seguir vai ter uma média zero e um desvio sigma SD, né, que é uma distribuição centrada, né, escalada no parâmetro SD. Então, a gente propõe uma mensuração para esse parâmetro sigma SD, que é nada mais é do que um Gaussian 1, né? Que é o sigma SD menos 1, epsilon SD menos 1. Né? Que mais? E aí, esse tipo de estimação dessa volatilidade, né, vai nos dar a possibilidade de remover essa informação de autocorrelacional da volatilidade para que nossa mensuração dos retornos sejam mais robustas, né? Então, a gente faz esse controle, né, dessa autocorrelação da volatilidade por meio do Gaussian 1, tá? Então, a informação que fica, né, na estimação do retorno, ela não vai considerar o drift, né, nem a volatilidade, né, na dependência dos ativos, né, entre os ativos. Então, a gente consegue retirar essa dependência entre os ativos, essa dependência autocorrelacional, né, dos ativos por meio dessa técnica, tá? Um segundo etapa, né, é modelar a covariância, né? Daí aqui não é uma tarefa tão trivial assim, porque você pode ter dependências não lineares, né, que são apresentadas no paper da Mariana e do professor Pedro, e dependências estruturais, né, cross-dependências estruturais, né, nessas séries de tempo, né, financeiras, você pode ver no paper do King e Wadiani, né. Então, o que a gente usa como suporte, né, como paper de suporte, é o paper do Munix, tá? Que ele aplica uma estimação de covariância, tá? Na similaridade dos mercados, across time, ao longo do tempo, né, e dos ativos, né? Então, tem o algoritmo né, o pseudocode aqui do processo a gente selecionar uma data de referência D0, tá? Essa data, né, é o dia, né, que a gente quer estimar, né, inicial aí da estimação da matriz de covariância e variância. E aí, como para fazer aquela estimação do forecast, né, da volatilidade, a gente leva em consideração o valor passado também, né? Daí, no segundo passo, né, esse é o primeiro passo, né, do algoritmo. No segundo passo, você seleciona um tamanho de janela para fazer essa análise sequencial, assim que ela caminha, né? E aí essa janela ela vai ser aplicada, né, para cada dia, né, antes de D0, né? E ela vai se mover ao longo do processo de estimação, tá? Mais à frente eu vou mostrar qual o tamanho da janela e por aí vai. Depois de calcular e aí a gente calcula a matriz de covariância de cada ativo, né? Depois a gente junta essas matrizes de covariância e variância dos ativos, né? Então, para todos os ativos, nesse terceiro passo. Depois a gente, né, de juntar isso tudo, a gente leva em consideração as similaridades entre os ativos, né? Para fazer a correção, né?
Depois a gente calcula o peso, né, dessa matriz de covariâncias, tá? Em relação a cada um desse conjunto de ativos, né? Com a menor similaridade possível. Tá? E depois reconstrói, né, a matriz de covariância e variância, dando update, né, ajustando por aquela estimação SD, tá? Depois que a gente filtra, né, a matriz individual de volatilidade dos ativos, tá? Tá aí referente à equação 1, e aí fecha o algoritmo. Tá? E aí, nessa mensuração de matrizes de covariância e variância, né? Aí aqui a gente apresenta quais são aquelas técnicas, né? Só rapidamente, né? A gente usa o mínimo covariance determinante, né? Que foi proposto por Russell aqui em 84, né? Que o objetivo é encontrar N observações, né? Usualmente M é igual a 0,5 vezes N, né? Ou 0,75 vezes N, né? Dentro das N, da amostra M, né? Em que as covariâncias possuem o menor determinante possível, né? E aí esse método ele é robusto, tá? Para presenças de outliers, tá? Uma outra técnica é o mínimo volume elipsoide, né? Que é encontrar o menor valor, ele, não sei como é que faz a tradução, elipsoidal, sei lá. Elipsoide do volume, né? Que é proposto por Rock em 96, né? Que ele vai calcular o menor volume desses elipsoides aí, that covers, né? Que cobrem M e N observações, tá? E aí esse método, ele é robusto, tá? Para estimadores locais e escassos aqui, né? Não é esparsos, né? Escassos, né? De escassez. Uma outra técnica é o OGK, tá? Que é o Orthogonal Analysis Ganendes Kettering, acho que é isso. Proposto aqui por Maroni e Zamar, né? A fim de obter uma matriz definida positiva, tá? E que também é robusta para essas matrizes escassas, tá? Mas ela aqui ela não é robusta, né? Ela é robusta para os outliers, mas não é robusta para matrizes com baixa processo amostral, né? E com pequenos ativos, assim, portfólios que têm poucos ativos. A outra técnica, que é o MCD com regularizador, tá? Que você constrói, né? Esse regularizador K maior que N, né? E que preserva essa robustez do MCD que feito anteriormente. É um regularizador quando você tem K maior que N. Né? E aí, quais foram os principais resultados, né? Primeiro, a gente, só para, né, começar a introduzir os resultados, né, a gente usa os primeiros dias, né, dos primeiros 20 dias para treinar o dataset, né, e compor a matriz de covariância inicial. E para cada próximo dia, a gente prevê a matriz de covariância, né, utilizando os pesos, né, levando em consideração as similaridades e a robustez, né? O método leva em consideração o método ele fica robusto porque leva em consideração a similaridade dos ativos, né? E considera aquela janela que eu comentei lá no pseudocode de 10 dias, tá? Então você vai caminhando naquela estimação da covariância numa janela de 10 em 10 dias, tá? O portfólio de mínima variância, né, ele é composto, o peso dele vai ser calculado da seguinte forma, né, no qual L representa os 14 tipos de covariância analisados no paper, né? A gente analisa, além do Pearson, do Spearman, né, que são as tradicionais, o MCD, o MRCD, o MVE, o OGK, aí tem o Pearson
asterisco, Spearman asterisco, e todos eles asteriscos, né? Além de um portfólio que tenha mesmo um peso igual para todos os ativos, né? E o portfólio normal de Markowitz, tá? Mas o que é esse asterisco? Esse asterisco aqui, ele é a estimação da covariância sem fazer a correção, tá? Daquela correção de via Garch, né? Aquela correção computacional do volatility forecast, né? Do passo do forecast da volatilidade, tá? Eita, aqui é só falando como é que é o processo do Markowitz, tá? Então, o retorno do portfólio risco, né? Você mensura por esse ômegazinho aqui, né? São os pesos que estão levando em consideração a janela, né, de estimação e as técnicas robustas de estimação de covariância e variância, tá? Então, aí você vai ponderar tanto o retorno e o risco que vão levar em consideração essas correções, tá? E aí a gente computa o retorno, né, do portfólio e o risco, levando em consideração o dia, né, corrente, né, e os preços são os preços de fechamento para fazer o forecast dos dados, tá? Das matrizes. E aí, um dos principais resultados, né, é o retorno acumulado desse processo, né? Esse retorno aqui acumulado desse processo calculado até o momento, né? E daí, se eu não me engano, esse aqui é o MCD, tá? E aí a gente vê que os métodos são mais estáveis aqui em geral, e você tem um deslocamento, acho que é do Pearson e do Spearman para negativo, assim, que são retornos baixos, né? E o MCD se deslocando de forma mais aguda, assim. Uma outra forma de mensurar são aqueles auto-performance que eu comentei do indicador do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do negócio que eu acabei de falar. Do Sharpe Ratio, né? Do índice de Sharpe, tá? Que é aquele índice de Sharpe modificado, tá? Só para elucidar aqui, que eu não lembro exatamente dos autores, mas... Só um minutinho. Estava aqui, que eu sei que eu fui mexer e aí saiu do local. Mas depois, nos comentários, eu trago aqui os autores que utilizam esse índice de Sharpe modificado, e aí, conforme eu comentei lá no resumo, né, no abstract, esse paper, ele também faz um teste estatístico sobre esse índice modificado do índice de Sharpe, tá? E aí, essas probabilidades de outperformance estão corrigidas por aquele, né, são corrigidas, não, são testadas por esse teste, tá? E aí a gente vê que o MRCD, o MVE, o MCD tiveram melhores outperformance, né? E os que não levaram em consideração, que são esses asteriscos, né, que são as técnicas em asteriscos, aqui é o do Spearman, aqui é o do Pearson, o OGK, MVE, né, cada um dos métodos, que não levaram em consideração aquela correção da volatilidade, né, do forecast de volatilidade via Garch, eles tiveram uma outperformance piorada, tá? Então, o que a gente, né, aponta nos final remarks é isso, né? A gente consegue observar que o MCD, o MVE e o MSCT tiveram alta probabilidade de outperformance, né, em detrimento em relação aos outros métodos, levando-se em consideração, né, o índice de Sharpe modificado. Considerando os retornos acumulados, né, e a estabilidade do portfólio e dos resultados empíricos, né, a gente observa que a maioria dos métodos apresentaram, né, um retorno positivo e estável, né.
É importante, né, observar, né, que o OGK e o NVE, os estimadores, né, eles provêm um maior retorno acumulado, né, durante a análise de alta performance, né, e são mais estáveis que a técnica de Pearson, hoje, do Spearman, Pearson, Spearman estrelinha, Pearson OGK e o MVE, né, são mais, tiveram uma maior estabilidade, né. E aí, como, né, sugestões para pesquisa futura, né, o nosso paper ele usa o GACH 1, né, para fazer essa ajuste da volatilidade, do forecast de volatilidade, né? E daí você pode ter técnicas mais avançadas, né, do que o GACH 1. Um exemplo disso é o NBITS, né, proposto por Orejikin, sabe como fala isso? Né? Você pode usar essa técnica daí para ter um resultado mais robusto do que esse que a gente obteve, né? E aí aqui são as referências utilizadas na apresentação, tá? Ok? Obrigado aqui, vou abrir aqui para o pessoal comentar e tirar aqui o vídeo para ninguém ficar com vergonha de falar. Então, fique à vontade aí, pessoal. Alguma dúvida? Não? Tá tudo bem? Entenderam o que eu falei ou não entenderam nada? Alô? Alô? Eu estou escutando aqui, acho que o pessoal que Ah, não. Se eu só fiquei para com dar um medo sinal de de ter vida. É, falado, pois é. eu fiquei com medo de ter falado tipo 20 minutos e ninguém, ninguém tá É, escutando. O negócio já caiu, né? Já tá tocando a pauta lá e eu tô aqui falando. pois é. É, esse é engraçado, mas não, a gente está escutando bem. Não, beleza. Bom, só para tentar dar um icebreak aqui, né? Assim, Uhum. teoricamente, tem 40 minutos para oficina, né? Mas, assim, só aproveitar e não perder também um pouco da discussão desse artigo. Bom, dá para ganhar dinheiro? Dá para ficar rico com isso? Vamos ver se o pessoal se. Tu já sabe, Vai lá. tu já sabe a minha, né, colocação, né? Eu sou da economia e acredito que o mercado se autorregula rápido. Então, eu imaginaria que há um curto espaço de tempo, como aconteceu com, por exemplo, um modelo de Black-Scholes, né? Porque o que acontece nesses casos? Quando você desenvolve, não estou dizendo que é o nosso caso, assim, mas o que pode ocorrer com um modelo que desenvolve alta performance e as pessoas não observaram ainda, né? É um tipo de informação privilegiada, né? É como se eu tivesse uma informação que o mercado ainda não tem. Mas a partir do momento que eu começo a usar isso para ganhar dinheiro, as pessoas começam a observar. Né? E o fato das pessoas observarem, as pessoas podem nem entender o que eu faço, mas me seguem, né? Mas só seguir e fazer exatamente o que eu estou fazendo. Então, o que a gente está fazendo por aí. Então, isso se gerar ganhos financeiros, são ganhos extremamente rápidos, né? Até o mercado notar que essa técnica funciona e que gera alta performance, né? Retorno. E aí, já colocando, já deixando, assim, o pessoal falar, então por que vocês não ganharam dinheiro aí? Provavelmente o professor Pedro ganhou dinheiro porque isso aí foi fruto de uma consultoria lá no Element AI. Então, ele deve ter, ele ganhou dinheiro não, ele ganhou o salário dele para fazer isso. Né? E aí as pessoas que utilizaram ou utilizam isso podem ter ganhado num espaço rápido de tempo aí, mas
Alô, alô. Não, agora Acho acho que que tu caiu, né? eu Porque caí. ficou um Agora eu tenho silêncio certeza aqui, que eu eu não sei caí. se eu que caí, aí eu fiquei, pô, Não, foi para todo mundo. Não, eu já foi João, tenho a todo mundo, gente, certeza que né? eu caí. a Onde é gente que escutou parou aí? até um espaço rápido de tempo, mas... Uma ideia É, básica deu eu para não sei. entender, Deu para do entender, lance do né? dinheiro, né? Não, mas qual que foi o mais? Eu fiquei curioso. Você falou que deu para ganhar um dinheiro por um curto período de tempo, mas... Não, o que eu falo é que se você desenvolve, não é tão novo assim, porque você vê o tanto de paper que citou e a Ah, nossa tá. contribuição ela é marginal em termos de aplicação de mercado, assim, ela é uma contribuição marginal num modelo já desenvolvido, né, em 2014, que é o modelo do Munix, por exemplo. Então, sim, provavelmente se as pessoas já devem utilizar isso, né, ao longo do mercado, se isso já saiu da academia, né, e foi internalizado no mercado, né, que eu não sei, de fato não acompanho o mercado para saber se isso já foi utilizado, isso você vai gerar um ganho muito rápido, né, se for gerar. Mas é algo que você logo depois o mercado internaliza esse conhecimento, entendeu? Nem que as pessoas não entendam o que você faça, mas que consigam replicar exatamente o que você faça, né? Consigam seguir o que você faz. Então, de fato, você não consegue ter ganhos de alta performance muito consistentes, a não ser que você seja muito rico e tenha um volume de financeiro muito alto, que aí você guia o mercado, né? Você é price maker, você não é price taker, né? Daí você guia o mercado. Aí se você guia o mercado, aí a conversa é outra. Deu para entender? Não sei se a pergunta foi para mim, João, mas deu sim. Valeu. Eu fiquei mais com a curiosidade do final da sentença mesmo, depois do mais. Mas ficou claro, sim. Valeu. Beleza. O Hiro te jogou uma pergunta aqui, João. Empresa que comprou a consultoria não ficaria descontente ao saber que a técnica foi publicada? Ou se supõe que a empresa já recebeu todo o lucro econômico? Isso é uma boa pergunta. Não sei. Não sei também se isso é só um. Daí eu desconheço. Tem que perguntar para o professor Pedro. E vou fazer até isso para trazer aqui para vocês, se não for sigiloso, para o professor Pedro, se esse é um pedaço, né, um step da consultoria, porque pode ser um pedaço só da consultoria. Né? Também não sei até que ponto. Eu sei que ele só publicou depois de terminar o produto. Isso é um fato. Assim, a gente só desenvolveu o paper depois que ele terminou o produto e falou, agora a gente pode desenvolver. Eu não sei se é depois de um prazo que esse produto estava no... Já, tipo, ele terminou o produto, ficou um prazo no mercado e aí depois ele poderia desenvolver, ele poderia divulgar isso. Mas é uma boa pergunta, Hiro. Vou ver com ele. Perguntar para ele se não for nada sigiloso. Vou perguntar para ele o que aconteceu.